Minha relação com os meus alunos hoje se assemelha muito com a relação que tenho com a minha família. Espero que a minha esposa esteja ouvindo e meus filhos já devem estar dormindo. Mas eles estavam aqui. Até para provar que eles existem, né? Vocês veem só por... Às vezes estamos cansados, assim como vocês se mostraram cansados este ano. Só que o professor, às vezes... Só que o professor não pode parecer cansado. E eu gostaria de pedir desculpas por todas as vezes em que desisti de vocês, por alguns segundos. E como se eu ouvisse o choro dos meus filhos e não os acudisse. Muitos de vocês gritaram, berraram, silenciosamente. E quando pude, eu os abracei, tentei entendê-los ou ajudar só ouvindo. O olhar dizia tudo. Não quis ser um terapeuta, quis ser um amigo. E como eu já disse, sendo paraninfo, eu pude me meter na vida de vocês sem ter aquele sentimento de que eu estava sobrando. Valeu a pena. Eu estava ouvindo essa música um dia no carro, do Rapa, que é pescador de ilusões, não é? Valeu a pena. Indo para o colégio, me lembrando de vocês. E chorei, né, Vivi? Eu cheguei para a Vivi e falei, ó, Vivi, não é só tu que chora. Lembrei daquela parte, o mar escuro trará o medo, lado a lado com os corais mais coloridos. E eu disse para Vivi, eu já disse. Uma vez o Pedro, meu filho mais velho, de 6 anos, disse, ô pai, o pai é malvado comigo. E eu, ficando ofendidíssimo com aquilo, fui reclamar com a minha mulher, na frente dele. Foi quando ele sabiamente se antecipou e disse, é que papai, tem muitas coisas que eu ainda não entendo. Como vocês, como nós percebemos a nossa vida? Como uma criança que questiona os seus sentimentos e, ao mesmo tempo, sem medo de expor suas fraquezas, ou como um adulto dentro de um campo de força? Muitas coisas ainda não entendemos. Tenham vontade de viver. Alguns de vocês já sabem, mas eu vou falar. Meu pai é cardíaco e sempre lutou para estar vivo. E nesse último sábado, ele não pôde fazer nada, simplesmente desfaleceu. E eu pude estar ao lado dele. E Deus me deu a chance de trazê-lo de volta. No outro dia, no hospital, ele me disse, tu me salvou. E eu completei. Tu vê, né, pai? Tu bota um cara no mundo, cuida bem dele, dá tudo de bom e do melhor, para um dia poder te salvar. Queridos, amem seus pais. Eles foram seus primeiros professores. E os melhores. Sem dúvida. Eu ainda estava na faculdade, era estagiário, quando contei numa aula que tinha ficado muito emocionado porque fui reconhecido na rua por um aluno e ele tinha me chamado de Sor. Foi quando a professora disse, espera aí, espera só quando ele chegar casado, com filhos, quiçá com netos, e te chamar de Sor. Para sempre eu serei o Sor de vocês. Vocês serão ex-alunos apenas no papel. Ontem, na formatura, cada um parecia 2. O reflexo de vocês no pátio parecia dizer 2 coisas. A história de vocês fica gravada por onde vocês passam. E parece que, frente às intempéries da vida, vocês têm força redobrada para enfrentar o que vier.
E até quando a banda disse não é assim, vocês disseram negativo. E cantaram a canção do CMPA a capela. Queridos, quem não tiver labirintite ou tontear, vou pedir para fechar os olhos. Só vocês. Permitam-se perceber esse cheiro e essa lembrança do abandono a que nos permitimos, quando estamos nos braços seguros de alguém. E do ser humano embrenhar-se pelos labirintos à cata dos gestos que nos formaram e que são as fundações de nossas pequenas civilizações particulares. E é lá, na penumbra do labirinto, que vamos nos deparar novamente com o pátio, a sala de aula, o portão da guarda de outrora, e encantar-nos com os pequenos gestos que, de tão frágeis e efêmeros, aprenderam a multiplicar-se para sobreviver. E igualmente no labirinto que podemos descobrir para onde foram os valores que esses pequenos gestos nos transmitiram um dia e que constantemente a vida nos tenta fazer esquecer. Eu gostaria só de fazer só mais uma coisinha. Pan Garden. Cadê a Pan? Permite, Pan? From now on. Encontrei uma bifurcação. É hora de escolhas, de inseguranças. E hora de surpreender-se. Depois de alguns longos anos tomados por regras e reclamações, o ciclo foi fechado. E a família Garança desfaz seu laço diário, para mantê-lo guardado em nossas mentes, em forma de lembranças fotográficas, que jamais serão esquecidas. Hoje eu escolhi um caminho e também hoje eu finalizei uma escolha, feita quando ainda era menina. Escolhi estudar no colégio militar, e tenho orgulho em dizer isso, orgulho em vestir a farda quente no verão e o sapato por milhões de vezes engraxado. Nessa quase vida dentro de uma só instituição, eu me formei aluna cidadã e me tornei um ser humano adulto e capaz. E apesar de rebelde, apesar de não me consagrar com as melhores notas, apesar de não transparecer todo esse amor, eu amo o colégio em que estudei. E com lágrimas nos olhos, eu me despeço dessa rotina exaustiva e me desfaço dos uniformes impecáveis. Eu deixo para os pequenos a mesma história e emoção. Eu faço de mim um exemplo a ser seguido, não pelos erros, mas pelo aprendizado que dentro desses muros altos eu vivi. Agradeço aos meus pais que me incentivaram desde muito cedo a fazer parte desta família. Pode gritar. Alguém mais quer gritar? Não, pode gritar, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, era essa a ideia. E só, senhores pais, por mais que a gente tenha pensado assim, eu errei em alguma coisa, não erraram nada. Que sejam futuramente de outros formandos as minhas palavras, para que assim como o meu nome nessas tão antigas arcadas, seja marcada a vivência de outros, tornando cada vez mais eterna a história do velho e amigo Casarão da Várzea. Como eu falei, esse poema é da Silva Jardim, Pan Garden. E agora, amém. E o Travessas disse hoje, fora de forma, mas,
Queridos, nós não comemoraríamos tão fervorosamente os nossos 100 anos se não tivéssemos vivido os nossos 99 com tanta intensidade. Muito obrigado.